junto aos nossos irmãos franciscanos, tanto nos auxiliam, nos abraçam, nos envolvem com muito amor e fraternidade sempre. Então, que as nossas vibrações estejam todas ligadas neste momento, nesse propósito de praticarmos sempre o bem, a caridade, a fraternidade. O livro Pão Nosso, na leitura de harmonização desta tarde, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem de 86, o item: intentar e agir. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 13. O homem bem intencionado refletirá intensamente melhores caminhos, alimentando ideais superiores e inclinando-se à bondade e à justiça. Convenhamos, porém, que a boa intenção passará sem maior benefício, caso não se ligue à esfera das realidades imediatas na ação reta. É necessário meditar no bem, todavia, é imprescindível executá-lo. A providência divina cerca a estrada das criaturas com material de edificação eterna, possibilitando-lhes a construção das veredas direitas, a que Paulo de Tarso se reporta. Semelhante realização por parte do discípulo é indispensável, porquanto, em torno de seus caminhos, seguem os que manquejam. Os prisioneiros da ignorância e da má-fé arrastam-se, como podem, nas margens do serviço de ordem superior e, de quando em quando, se aproximam dos servidores fiéis do Cristo, propondo-lhes medidas e negócios que se lhes ajustem à mentalidade inferior. Somente aqueles que constroem estradas retas escapam-lhes aos assaltos sutis, defendendo-se e oferecendo-lhes também novas bases, a fim de que se não desviem inteiramente dos divinos desígnios. Aplica sempre as tuas boas intenções no plano das realidades práticas, para que as tuas boas obras se iluminem de amor e para que o teu amor não se faça órfão de boas obras. Faz isso por ti, que necessitas de elevação, e por aqueles que ainda te procuram manquejando. Que a paz do Divino Mestre envolva os nossos corações, que neste momento tenhamos as nossas mentes nessa sintonia, benfazeja, com alto, que o nosso irmão Marcos, nesta tarde, possa ser envolvido pelo seu mentor, pelos irmãos franciscanos, nesse abraço fraterno, que ele possa nos trazer essas palavras da doutrina, alcançando os nossos corações. Paz e bem a todos nós, encarnados e desencarnados. Graças, Senhor. A palavra do nosso irmão. Boa tarde, uma alegria voltar a essa casa, a casa de Francisco, uma delas dentro do Rio. Eu falo mais em outra casa lá no Catumbi também, que é de Francisco. Já tivemos um grupo de estudo que era de Francisco de Assis. O Francisco de Assis está lá em casa, tem um monte de estatuetinha de Francisco, tudo quanto é canto. Francisco permeia o nosso planeta, né? Porque ele é um dos espíritos que irão, ele vai comandar a regeneração. Esse ano comemoramos 800 anos do desencarne dele, mas daqui em breve, daqui a algum tempo, ele está retornando. E aí a gente tem que ter atenção. Eu sempre falo isso, ele vai bater aqui na porta. Posso entrar? Tem que ver se a gente vai deixar ele entrar, né? A Márcia me perguntou se eu teria
mais uma data até o final do ano, me lembrei de uma passagem do Divaldo. Eu falei, sim, eu tenho. O Divaldo ia sempre fazer uma palestra na América Central. Não lembro se era Panamá, Costa Rica, um desses países. E todo ano ele ia. E um dia, ele pergunta a Joana, acho que era de 2 em 2 anos, não era todo ano, não. Era 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, uma coisa assim. E ele pergunta a Joana, Joana, daqui a 2 anos eu volto? Aí a Joana, sim. Aí ele, opa, tem mais 2 anos aqui, né? Aí, teve outra vez, ele perguntou, aí eu volto? Ela, volta. Aí numa dessas ele perguntou a ela, Joana, e na próxima vez eu venho? Ela, veremos. É isso, né? Então, veremos, né? Espero estar aqui. Né? A doutrina espírita, essa doutrina de alegria, é uma doutrina que abre as nossas mentes. Quando a gente conhece a doutrina espírita, é como se fosse um descortinar de uma água que a gente nunca viu. Quantas coisas a gente desconhecia, quantas coisas a gente ficou sabendo com a doutrina espírita, quanto consolo que a doutrina espírita trouxe para a gente. Eu costumo dizer que se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita, seria um ateu convicto. Embora tenha passado pelo catolicismo, que eu estudei em colégio de freira, minha mãe era de Umbanda, então, da qual eu gosto muito, é a qual que eu passei a entender mais depois que eu conheci a doutrina espírita. Conheci a religião protestante, porque a minha mãe, depois da Umbanda, virou protestante, enfim. Então eu conheci todas. Mas digo, se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita e visto que Deus era soberanamente bom e justo, e pela lei da reencarnação, hoje eu seria ateu. Porque eu não ia entender que Deus é esse que dá privilégios para um e não dá para o outro. Que uns nascem perfeitos e outros não nascem, que uns passam a vida mais ou menos que a gente acha, né? Que aqui na Terra ninguém está em regime de exceção, todo mundo tem o seu problema, pode não parecer, não, mas agora, em épocas de Instagram, né, que está mais grave, ninguém tem problema, tem, todo mundo tem, uns mais, outros menos, mas uns têm muito menos e outros têm mais, porque que Deus seria esse? Então a doutrina espírita, que veio no momento certo, na metade do século XIX, um século de iluminismo, de mentes pensantes, de Pestalozzi, de Allan Kardec, que é um professor, um cientista, Hippolyte Léon, de Leon Denis, de Camilo Flammarion, e de tantos outros. O século XIX foi um século que permeou entre aquela idade das trevas que a gente passou, que foi a Idade Média, a idade da tecnologia, que foi o século XX e agora o século XXI. O século XVIII foi importantíssimo. E ela vem no momento certo, com essas mentes pensantes, descortinar, tirar o véu de um monte de coisa. Então, o ser espírita é um ser que ele tem que estar com a mente sempre aberta para as coisas novas. Inclusive Kardec diz que ele não fechou o ciclo de informações. Ele não podia. Muita coisa a gente vai conhecendo, né? Está aí os livros do Francisco, do Chico Xavier. O nosso lar levou 10 anos para ser publicado. Porque tem uma colônia que as pessoas vivem quase como na Terra, e os livros de Kardec já tinham dito isso, estava lá. Só que eles tiveram muito cuidado. Será que isso é verdade? Será que não é?
É uma coisa relativamente nova, embora já tenha sido falada na codificação. Mas ali trouxe à baila as colônias espirituais, como elas se constituem. Veja que a gente quer ir para o nosso lar, e o nosso lar está no grau, tá? Tem colônias muito mais adiantadas. Mas se eu falando de mim, for para o hospital de Maria de Nazaré, do Rio de Passador, eu já estou satisfeito. Pelo menos eu vou ser tratado lá. É isso. Então, como que se falasse assim? E olha, eu vou falar de século XIX, mas tem gente do século XXI que não acredita. Ok. Existe vida em outros planetas. Isso é uma certeza, porque está aqui na codificação também. Olha, a Terra, dentro do nosso sistema solar, pequenininho. E a gente tem a pretensão de dizer, não, lá em Marte não tem vida, lá em Vênus também não tem. A vida que a gente entende, né? Uma sonda passou pela Terra uns anos atrás, e sabe o que ela disse? Não tinha vida. Não tem vida nesse planeta. Uma sonda. Lançada pela NASA. E aí você passa na inverno, não tem vida, não tem. Como a gente acha que não tem? E é isso que a gente vem falar hoje, encarnação de diferentes mundos. Mas já ver, para a gente entender que existem encarnações em outros mundos, a gente tem que entender que existem outros mundos. Então o espírita não pode ter essa visão fechada, conservadora, porque se tiver, ele não entende. Nós só tem vida aqui nesse planetinho, que é maravilhoso. Mas existe, e veja, a gente só está numa galáxia. Tem uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo que eu gosto muito, que começa assim, né? Que ele pergunta: você sabe com quem você está falando? Ele fala: você tem um tempo? Eu vou te explicar o que você é. Aí ele começa lá nas galáxias, até chegar a gente com grande areia. Isso não é nada dentro do universo. Então, nessa galáxia a Terra já é pequena. Você imagina nesse universo infinito. Então, os Espíritos vieram trazer para a gente nas perguntas 172 a 188. A gente tem até 8 horas da noite, né, para falar sobre ela, né? Não. Então não vai dar tempo de ler todas, não é? Porque cada pergunta dessa é um estudo, gente. Não dá para ler, não dá para, né? Mas a gente fez um apanhado aqui, e eu falei de Joana de Ângeles, eu gostaria de ter tempo de ler uma mensagem dela no final sobre isso. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? Isso a gente tem sempre que saber. Primeiro, existência de Deus. Deus existe. Como? Não sei como, mas eu sei o que é Deus. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Tudo vem de Deus. É inteligência suprema. Mas no dia que nós tivermos o coração puro, o que vai acontecer? Veremos a Deus. Jesus vê Deus? Sim. Vê e o compreende. A gente não vê e ainda não compreende. Mas quer ver uma coisa? Quando vocês saírem daqui, com cuidado, né? Para fazer só atravessando a rua. Olha para o céu. Dá uma olhadinha para o céu. Olha para as árvores. Se tiver oportunidade, coisa que eu adoro fazer, olha para o mar. Sábado a gente estava em casa, eu e José, com minha esposa. Falei, vamos dar uma volta? Vamos, eu já sei onde eu quero ir. Aí fomos lá para a Urca. Andar e ver o mar. É a melhor coisa que existe. Aquele cheirinho de mar maravilhoso, né? E vamos lá. Então, ali está Deus. Quem que fez isso? Quem que construiu
Então, se a gente ainda não compreende, a gente sente. Há momentos na vida da gente que a gente sente Deus mais, às vezes menos, mas é uma boa oportunidade de ir na Floresta da Tijuca, no lugar comum. É uma energia assim, até ali os espíritos da floresta, os elementos, tudo, cachoeira, árvore, verde, maravilhoso, né? Chega cedo, depois fica muito cheio. Deus, existência de Deus. Segundo, comunicabilidade entre o mundo material e o espiritual. Existe. E Jesus já veio desde lá do Evangelho mostrando isso, quando ele fala com Moisés e com Elias no Monte Tabor. Está falando com o Espírito, está falando com quem? Imortalidade da alma. Nós somos imortais. Nós, eu falo assim, de maneira geral, gostaríamos de ser imortais na carne. Não, você imaginou? Que loucura que ia ser. Mesmo que não ia ter que ter decreto para não nascer mais ninguém, né? Porque não ia ter mais como ter tanta gente aqui. Fora que você já com uma determinada idade, você já começa a ver os ir embora, os amigos vão embora, os outros vão embora. Você também vai. Eu estou com um amigo agora, que o pai tem 95 anos. E ele está se despedindo dele. Está com uma doença muito avançada, assim, de uma hora para outra. Eu falei para ele, você já viu qual foi a bênção disso? Seu pai não está sofrendo tanto. Começou em março, já está bem, já está em cuidado paliativo. Um homem desse não merecia ficar 2, 3 anos sofrendo. Agora dá carinho. Vai partir. Que a gente não entende isso. A nossa verdadeira morada é lá. A gente fica muito mais tempo no plano espiritual até aqui. Aqui é muito rápido. Gente, outro dia eu tinha 25 anos, eu estou com 61. Como é que pode? Meus filhos eram pequenos, eu estou com 4 netos. E assim, ó, eu fico parado, meu Deus, foi ontem. Foi ontem. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem, viver o presente. Esse é o grande presente que Deus nos deu. Somos imortais, então a gente reencarna, volta, reencarna, assim. Pluralidade das existências, reencarnação, encarnação. A gente vai e volta, não é? E ainda bem que é assim, porque imagina se uma existência só ditasse o nosso destino. Se existisse o tal do inferno e o tal do céu. O tal do céu, como nos falaram, ia ser uma chatice, né? Não fazer nada. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente estuda e trabalha o tempo inteiro. Se a gente fica de folga um tempo, a gente já fica querendo alguma coisa para fazer, pelo menos eu sou assim. E aí você vai ficar no céu sem fazer nada. Aí perguntaram a Madre Teresa de Calcutá: a senhora se considera, ou vai se considerar uma santa quando a senhora morrer? Ela, se for a santa que fica no céu sem fazer nada, eu não quero ser santa. Ela só manda falar assim, lê o livro dos Espíritos e tal. Não fala com ele. E o inferno? Mas eu nem ateu tá, né? Então, é uma questão de consciência. João Paulo II falou isso. O que é céu e inferno? É uma questão de consciência. Você já leva daqui. Então, é isso. O único que encarnou aqui foi Jesus. Uma vez. A gente está indo e voltando. Agora, a gente está indo e voltando sempre aqui? O que vocês acham? Não. A gente já pode ter reencarnado num mundo mais primitivo. Provavelmente isso tem acontecido. Já podemos ter reencarnado num mundo parecido com a Terra, num planeta parecido com a Terra. Ah, Márcio, eu posso ter reencarnado num mundo melhor que a Terra, num mundo de regeneração? Pode, mas aí você estaria aqui em missão. Aí você para e pensa. Tarefa a gente tem toda, sabemos lá onde você mora.
no seu trabalho, na sua missão. Tarefa a gente tem que ter. A missão é uma coisa maior. É um Francisco Cândido Xavier, é um Divaldo, Matheus Faculdade, Mandulce, Gandhi, e outros até que a gente não sabe nem o nome. Esses estão em missão. Podem ter reencarnado em outros planetas, a gente não sabe. A gente, eu não acredito. Eu não acredito. Ainda estou na terra de prêmio. Né? E a pluralidade de mundos habitados. Pluralidade é plural. Não tem só a terra. Eu lembro sempre do meu pai falando isso para mim. Meu pai conheceu o doutor espírita já com uma certa idade, e ele falava: eu conheci o Consolador Prometido. E eu não entendia muito bem o que ele falava na época, não. E ele sempre falava: olha, não existe só o planeta Terra de habitar, coisa e tal. Interessante, ele conseguiu pegar isso, né? Então nós temos mundos primitivos, expiação em provas. Qual é a expiação em provas agora? Que a gente está vivendo. Primitivo que a gente viveu aqui. Os dinossauros, os primeiros homens, né, que aqui encarnaram. Expiação em provas. Próximo passo: mundos regeneradores ou de regeneração, que é para onde a gente está caminhando. É um mundo perfeito? Não. Mas é um mundo onde o bem vai se sobrepor ao dito mal. Aonde a gente vai estar andando aqui na rua, se a gente vê alguém ao chão, a gente vai ajudar. A gente não vai questionar. Será que ele bebeu? Será que ele não bebeu? Será que ele fez isso? Não, você simplesmente não vai deixar ele no chão, porque terão casas como essa que serão abrigos de pessoas que não vão ficar na rua. Então ela vai vir para cá, ela vai ser regenerada, ela vai ser alimentada, ela vai ter trabalho, não vai ficar mais na rua. Então vai ser raro, você não vai ver mais criança em rua, você não vai ver mais idoso em rua. E que maravilha! Rapaz, isso acontecer vai ter que acontecer muita coisa. E é por isso que só o Espírito como Francisco que Jesus para comandar isso aí. E só vai reencarnar aqui quem tiver o selo da fraternidade e solidariedade. É solidário, é fraterno mesmo? Volta, vem para cá, vem ajudar a gente. Não é solidário, não é fraterno? Mas eu sou muito inteligente, eu tenho conhecimento assim, sobre a ciência, sobre o direito. Eu posso ajudar, vai, no mundo ou igual ao nosso, ou primitivo. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Isso pode acontecer? Pode. E o regenerado, o mundo regenerado, eu sempre falo da lagartixa e da estrela do mar. O que acontece com elas quando elas perdem uma parte delas? Regeneram. E assim, o mundo vai ser assim, regenerado. As doenças kármicas não vão mais existir. Que beleza, hein? Por isso que 2/3 da humanidade, e eu falo humanidade encarnado e desencarnado, não viverão aqui, só 1/3 viverão. Só 1/3 vai estar aqui. Eu estou fazendo vestibular. Se eu vou passar, eu não sei. Mas que eu queria voltar, eu queria. Porque meus amores estão aqui. Os amores estão aqui. Quero voltar para cá. Tem um mundo melhor. Eu acho que eu não estou preparado, mas para a Terra talvez, não sei. Agora, a gente tem que observar nossas ações. Viver o Evangelho de Jesus é amor, gente, sem restrição. Sem restrição. É fácil? Não, mas é isso que a gente tem que viver. E olha só, tem mais 2 mundos. Os felizes
ditosos, que aí já está acima do regenerado, que é até difícil a gente entender como se o mundo ali não tem mal. Aí é um mundo que todos vão viver de trabalho, ajudando a esses outros mundos. E ainda tem um maior, que é o celestes, onde vivem os espíritos puros, como Jesus. Aí é quase que um mundo fluídico. É híbrido, né? É um mundo material e imaterial. Mais ou menos como vivia Francisco e Divaldo, por exemplo. Quem não sabia que estava falando com encarnado e desencarnado, né? Divaldo, quando foi trabalhar na repartição, chegou para a amiga dele e falou: se eu olhar para você, você diz para mim assim, é porque é uma pessoa que está ali. Se você falar assim, eu não vou, é um espírito que está ali. Porque no início ele ia atender. Estava lá na repartição de pensão, cheio de espírito lá querendo saber. E aí ele fez esse combinado, né? Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Quem disse isso? Jesus falou com o doutor da lei, Nicodemos. Nicodemos, como é que pode ser isso? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Aí, em verdade, eu digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino. É isso aí. Aí pegaram a água, não é a água que vai batizar, não. Você vê esse taça aqui da água, da placenta. É água. Você vive tanto que se a criança nascer no meio aquático, ela não se afoga, ela está no meio aquático. Tem até esse parto, né? E do Espírito, a encarnação, a reencarnação. É isso. A reencarnação é uma lei que estava no Evangelho muito mais clara do que está hoje, mas lá nos concílios antigos já mandaram retirar. Porque você saber que você vai ter que resgatar o que você está fazendo de errado é muito complicado, então atira. Como se isso fosse resolver, né? A encarnação é uma necessidade, uma utilidade. A gente precisa reencarnar. É uma necessidade da passagem do Espírito na vida material. Para quê? Para a gente se educar. E nós pedimos para vir em determinadas condições. E aí nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, falam assim, mentores, falam, não, você não vai aguentar isso, vai ser menos. Não, eu vou aguentar. Não aguenta, não. Primeiro resfriado, reclama. Importância da família corporal e espiritual. A gente vem aqui de uma família, ela é importante. A corporal, a parentela corporal e a parentela espiritual. Os amigos. Auxilia no desenvolvimento da inteligência, na encarnação. Somos criados simples e ignorantes. Aí temos nossas liberdades, nossas obrigações. A gente pode progredir muito na reencarnação e pode ficar estacionado. A gente não retrograda. Ah, Márcio, se a gente não volta para trás, como é que eu posso ir para o mundo primitivo? Calma, vou chegar lá. Eu posso adiantar assim, a gente não retrograda naquilo que a gente conquistou de virtude. Isso eu não perco mais. Quer ver uma coisa? Eu falo assim, Márcio, eu não tenho mais paciência com você. Eu não tenho mais paciência com ela, porque eu não tenho paciência. Simples, eu não perdi minha paciência. Mentira, você não tem. Se você tem, você não perde. É uma virtude que você adquire. E eu estou bastante adiantado nesse tema de paciência. Vim como advogado e como botafoguense. Não tiver paciência nesses dois, amigo, vai lá, outra sofredora. Se você não tem paciência nesses dois, esquece. Brincando, falando sério. A paciência é uma virtude que você tem que adquirir. Então você não perde. A bondade que você já tem, você não perde. Aquele instinto de ajuda instantâneo que você tem, você não perde. Isso você não perde mais.
Por isso que tudo que a gente faz, assim, a economia de Deus é uma economia, porque eu costumo brincar falando sério, que a economia de Deus é diferente da economia do banco. A economia do banco, se você não paga, ele vai, pá, toma tudo. De Deus, não. No mínimo bondade que você faça é o suficiente para que ele te acenda uma luz. Eu atendo os espíritos lá na André Luiz, nas reuniões que eu dirijo, alguns, né? Então eu falo para ele, alguém intercedeu por você e você está aqui hoje. Ah, ninguém me ama, eu falei, amo. Alguém fez uma prece, alguém pensou em você, você fez algum bem, eu nunca fiz bem, fez. Começa a pensar em que você fez. Né? Tem uma história que é Barsabás, né? A história de um pão. Barsabás era mau que nem um pica-pau. Mal. Mandava matar. E um dia ele morre, né? Como todos nós. E ele estava nas trevas, assim e tal. E ele viu uma luz. A luz era de um menino a quem ele tinha dado um pedaço de pão. E aí ele lembra e ora para ele. Pedaço. Então, um pedaço de pão que a gente dê para alguém está dentro dessa economia. Por isso que a gente não pode julgar. Não julgueis para não ser julgados, será julgados como julgados. Ah, mas ele está fazendo isso. E eu hoje não faço. Mas com certeza já fez. Ah, por que você está dizendo isso? Não, eu estava aqui. Está em outro planeta. Então, a gente não pode julgar. Hoje eu não faço. Hoje eu não mato ninguém, mas já matei. Hoje eu não tiro a esperança de ninguém, mas já tirei. Hoje eu falo o nome de Jesus, tento falar de uma maneira que alivia as pessoas, mas já não falei. Então eu não posso julgar. O que eu tenho que fazer? O que a mãe falou, o bem. Não basta só ter a boa intenção. Aí eu tenho a boa intenção, mas tem que fazer. Tem que fazer. Não tem jeito. Né? E aqui, a comparação com a escola, esforço, negligência e preguiça. Mas, assim, se eu sou um aluno esforçado, vou ter, né, mais chances de alcançar uma coisa melhor. Se eu for negligente e preguiçoso, vou ter aquilo que eu plantei. Ah, Deus não me ama. Deus te ama, amigo. Se não te amasse, você não estava nem aqui. E a minha nossa presidente lá do centro, que agora é só de honra, ela está com 95. Ela não vai mais, né? E ela falava assim, você não pediu para nascer não, você implorou. Foi na fila e pediu 3 vezes. Quer nascer. Vai ficar reclamando. Lá no Código Penal da Vida Futura, que está no livrinho chamado Livrão do Céu e Inferno, né? Uma das codificações da doutrina espírita, está lá. Arrependimento, expiação e reparação. Esse é o fim útil da reencarnação. Isso vai ser em todos os mundos, gente. Qualquer que seja. Eu fiz o mal, me arrependi. Vou expiar, não conhece, tá? Está com X. Vou sofrer na mesma consequência, no mesmo modo, talvez ou na mesma intensidade, porque eu fiz o outro sofrer. E acabou? Não, eu tenho que reparar. Mãe, pai, avô, irmão, tio, tia. Ah, aquele menino problema. É sempre outro que é problema, a gente não é, não. A gente é a solução, né? É o alecrim no campo que nasceu no campo sem semear, dourado, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Não, não somos, não. Nós estamos aqui para servir. É isso que Jesus espera da gente. É muito bom ser servido.
E é isso que Deus espera de nós, que Jesus espera de nós, que Francisco espera de nós. Francisco tinha uma vida de opulência, de riqueza. Não é isso que eu quero. Eu estou vendo o outro sofrer na minha frente, eu vou viver igual a eles. Imagina. Ele entende o pai dele. O pai dele não entendeu. Como é que pode, meu filho, com toda essa riqueza? Ele estava acima, ao nível do Papa beijar os pés. Vocês que é fora de série. Jesus Francisco. Jesus não é assim, Francisco. Fora de série. Mas quem foi que pediu para ele vir? Jesus. Vai lá, João, volta. Volta. Lá que o pessoal está lá se matando. Vamos lá, reviver Jesus de novo. Então, é isso. Agora a gente tem até mais umas 3 horas, né? Vamos aqui pegar umas coisas do livro. Então, esse é o princípio básico. A gente reencarna para essas utilidades todas, dentro dessa utilidade toda, né? E aí vem Kardec, pergunta aos espíritos, dá lá. Pluralidade das existências, é o capítulo 4 do Livro dos Espíritos, que é um livraço. Tem um filme, que eu tentar me lembrar de onde que é, eu acho que é do Netflix, O Livro dos Espíritos, procurem lá. É brasileiro. Que o Livro dos Espíritos salva umas 2 ou 3 vidas. Muito lindo. Porque está tudo aqui, gente. Cada vez que eu leio o Livro dos Espíritos, meu Deus, eu não tinha percebido disso. Eu sou obrigado a estudar, mesmo que eu não queira. Vou vir aqui, eu tenho que ir. Aí eu peguei uma questão aqui, eu cheguei a botar uma interrogação, eu fui pesquisar. Não tinha percebido, mas é isso. Então vamos lá. Encarnação nos diferentes mundos. Pergunta 172, ele pergunta: as nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? O que vocês acham? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então ele já fala assim, ó, tu estás na Terra, não tem nada de perfeito. E é a mais material que tem. Mas é necessário que você passe por isso. A gente está no 2º grau da escala que Kardec nos deu para a gente entender. O primeiro é primitivo. O segundo de expiação e prova. Aí ele fala, não, já viveu, podemos ter vivido em mundos iguais, volta a dizer, em mundos, né, menos adiantados, ou em planetas bem mais adiantados. Pergunta 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitas encarnações no mesmo grupo? Aí os espíritos dizem, pode viver muitas vezes no mesmo globo ou no mesmo planeta, se não se adiantou bastante para passar um mundo superior. Então ele fala, não é bom ficar no mesmo planeta sempre, você tem que se adiantar e ir embora, a não ser um Bezerra de Menezes. Conhece a história do Bezerra? Bezerra já tinha completado a planificação dele na Terra, ele não precisava mais ficar aqui. Foi dito isso para ele, no plano espiritual. Bezerra, você pode reencarnar em outro mundo, em outro planeta. E ele pede, eu queria ficar mais um tempo para ajudar os meus irmãos. Aí dizem, né, que foi dado
dado 50 anos, já acabou muito tempo. Eu acho que esses 50 anos não é os 50 anos que a gente acha que, né? No nosso tempo. E aí ele fala assim: enquanto tiver uma alma sofredora na terra, eu gostaria de estar ali. Então você não vai sair nunca daqui, né? Vai ficar para sempre aqui na terra, né? É achismo mesmo. Que Bezerra só vai para o planeta quando a regeneração vier. Aí ele falou: bom, agora eu fiz minha parte. Gente, Bezerra de Menezes é outro espírito também assim, de um quilate de bondade, de cura, de amor que assim, a gente não. Quando na mesa mediúnica o bicho pega, é o hino dele que eu vou. E ele e Maria de Nazaré. Doutor Bezerra é tão bom que ele se apresenta nos centros de Umbanda como preto velho. Está lá. Está no livro aí. Vou terminar agora, eu vou dizer. Da bondade dele. Doutor Bezerra de Menezes era um homem, vocês sabem das histórias, botava o dinheiro num bolso e ia embora. Que deu um abraço em nome de Maria de Nazaré para um homem que foi procurar ele no final do expediente lá na Federação. Toda vez que eu passo, meu escritório é na Praça Tiradentes, então é perto da Federação. Toda vez que eu passo ali na Federação, eu lembro do Doutor Bezerra. Quando eu subi aquelas escadas, eu lembrei dele. Nessas escadas aqui, estão lá até hoje. A 7 histórias na Avenida Passo. Que ele está descendo, o homem sobe e fala: eu não tenho alimento para meus filhos e para minha esposa. O doutor Bezerra bota a mão no bolso, bota a mão no outro. Não tinha mais um anel. Ele tinha dado o anel de formatura, ele tinha dado para a mãe comprar remédio. Porque o remédio na época do doutor Bezerra eram todos aviados, eram todos feitos, que nem a homeopatia hoje. Não tinha farmácia, né, como é hoje, né? Sabe, dava uma mãozinha. Não era assim. Então era mais caro. Ele não tinha mais nada. Aí ele fala assim: vem cá, eu vou te dar um abraço em nome de Maria de Nazaré. E você, quando chegar em casa, você reparte esse abraço com sua mulher e com seus filhos. E assim ele fez. Passou uma semana, 2. Ele vê aquele homem subindo novamente, eles vai falar com ele, veio agradecer a ele. O senhor lembra de mim? Não lembrava. Não lembro. Pois bem, eu estive aqui há 2 semanas atrás, o senhor me deu um abraço em nome de Maria de Nazaré, e eu levei esse abraço para a minha família. A minha esposa estava doente, curou. Meus filhos saciaram a fome naquela noite e no outro dia eu tinha arrumado um emprego. Olha só. Porque ele era é toda minha. Eu quase não perturbo ele. Ele ia falando dele. Eu sei que ele tem muito trabalho. Muito. Só lá nas mesas mediúnicas, que quando o bicho pega, eu no dia 1º de janeiro fui parar no CTI, eu fiquei no CTI. Com quem que eu fui socorrer lá, doutor Bezerra? Agora você vai me ajudar. E olha, eu passei uma noite dentro do que pode ser uma noite no CTI, tranquilo, eu dormi. Então, é assim, não pode perturbar muito, porque tem muito trabalho, mas na hora que o negócio aperta, é doutor Bezerra. É doutor Bezerra, é fantástico. Fica a gratidão sempre por ele, né? Então, ele já se adiantou, mas não quer ir embora, porque quer ajudar, ainda bem, né? A gente ainda bem. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. E agora, nesse momento de transição, tomara. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida.
é possível que já tenhas vivido algures e na terra, assim, em outros lugares e na terra. A gente falou isso aqui. Pergunta 174. Tornar a viver na terra costuma a necessidade? Não. Se não progredistes, poderias ir para outro mundo que não vale mais do que a terra, e que talvez até seja pior do que ela. Essa pergunta 174 vai ser uma 178, que é a que a gente tinha botado ponto de interrogação. Vou pular aqui 175, depois vocês leem em casa. 176. Depois de haverem encarnado em outros mundos, podem os espíritos encarnar nesse sem que jamais aí tenham estado? Sim. Do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz no outro. Há um intercâmbio, a gente aqui não sabe, ou não enxerga. Então eu posso não ter reencarnado em lugar nenhum, só reencarnar naquele lugar. Aí eu tenho que progredir para ir melhorando, ir em frente. Aí ele faz uma pergunta aqui. Assim, homens há que estão na Terra pela primeira vez? Muitos, e em graus diversos de adiantamento. Pode-se reconhecer por um indício qualquer que o espírito está pela primeira vez na Terra? A resposta é sensacional. Nenhuma utilidade teria isso. Isso é curiosidade boba. Não tem utilidade. Para chegar à perfeição. O que é chegar à perfeição? É chegar a ser um espírito puro, que nem Jesus. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? A resposta é surpreendente. Não. Não preciso estar em todos esses 5, não. Eu posso sair da expiação e prova também puro. Posso estar puro. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau de respectiva escala, e o espírito saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Como se explica então, aí Kardec ainda vai lá, como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo grupo? De cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições que lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiência. É isso. Eu volto como homem, eu volto como mulher, eu volto como empregado, eu volto como empresário, eu volto como advogado, como médico, como isso, como mãe, como pai, como tio. São as experiências. Nada se perde. Por isso que essa ideia de um céu que você não faz nada é inútil. Pergunta 178. Podem os espíritos encarnar em um mundo relativamente inferior a outro onde já viveram? Sim. Aí ele fala, sim, quando em missão, com o objetivo de auxiliar o progresso, caso em que aceitam alegres as tribulações da tal existência, por lhes proporcionar meios de se adiantarem. Então a primeira resposta dele fala assim, sim, mas em missão, eu saio lá do mundo que eu já vivi feliz e venho para o mundo de prova e expiação, em missão. E aí qual é a característica desse espírito? Ele não reclama. Então eu sei que eu não fui do que eu reclamo. Ele não reclama, ele é alegre. Ele suporta as tribulações da vida com alegria. Sabe esses espíritos assim, que você vê, uma enchente? Aí você vê aquela senhorinha, aí vou entrevistar a senhora e diz, graças a Deus, eu estou vivo, perdi coisas do material, a gente vai reconstruir de novo. Isso é um espírito de missão, gente. E se você já está caindo no chão reclamando, meu Deus, o que faz isso comigo? Eles já estão adiantados. Muito interessante isso. Não reclamam. Aí Kardec vai no ponto. Mas não pode dar-se também por expiação
Isso não pode se dar por expiação? E a gente pensa em quem? Nos degredados de capela, nos exilados de capela. E sabe quem vive em capela? Francisco. Só que ele adiantou. Estava no grau, mundo de regeneração. Aí Jesus convida ele para a terra. Alegre. João era alegre, Francisco era alegre. Não reclamava. Missão. Saiu de um mundo já, regenerado, um mundo de prova e expiação. Para ajudar na construção do reino dos céus, que Jesus tanto fala. O reino de Deus. Que é essa construção do reino de amor, de amizade, de carinho, de simpatia, de solidariedade, de fraternidade, de não violência. Esse é o mundo que Jesus está construindo. Está tendo trabalho, mas está construindo. Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, mas não retrogradam. Em que? Moral. Você fica estacionado. Mas eu não perco o que eu já adquiri de moral. Mas eu vou para o planeta menos adiantado com isso. Em caso de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem, em recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, as existências mal empregadas. Então é o seguinte, eu chego aqui, né, na Terra, não tem ar-condicionado, não tem geladeira, tem fogão. Aí o meu conhecimento vou ajudar. Mas a minha moral estava lá embaixo. Então eu tenho que começar a adquirir a paciência, o amor, a não praticar violência, a me vingar, a revidar. É isso. Quais os que têm de recomeçar a mesma existência? Os que falirem suas missões ou em suas provas, ou seja, a gente. Pergunta 181, vou ler algumas aqui. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? O que vocês acham? Lógico que não. É a mesma coisa? Os meus netos, a maioria deles, eu tenho 4, e não gostam muito de comer carne. É deles. Eu adoro. Já não como tanto mais também, pela idade a gente vai diminuindo, é natural. Mas eles quase não comem. Daqui a algum tempo, muita gente já vai vir sem precisar dessa necessidade. Aí que os caninos não vão ser mais como eram. Começa a mudar, entendeu? Não precisa mais rasgar. Isso vai mudando. Você pega os corpos de pessoas do século 17, 18 e agora já não são tão, né? Eram mais baixos, mais rústicos, as coisas vão depurando conforme a necessidade. E se é assim aqui, imagina no mundo mais adiantado. Ah, você vê lá o ET com aquele 2 orelhão, com aquelas 2. Pode ser. Sem dente, então não precisa. Eles devem olhar para a gente, né, aquele glúteo com aquela coisa na cara, que coisa feia, todo peludo. Não tem medo, não precisam mais. Né? É fora de dúvida que tem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Esse envoltório, porém, é mais ou menos material conforme o grau de pureza que chegaram os espíritos. É isso que assinala a diferença entre os mundos que temos de percorrer, porquanto muitas moradas há na casa do nosso Pai, sendo consequentemente de muitos graus essas moradas. Alguns o sabem e desse fato têm consciência na terra, com outros, no entanto, o mesmo não se dá. Pergunta 83. Indo
de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. Em toda parte a infância é uma transição necessária, mas não é em toda parte tão obtusa como no vosso mundo. Eu hoje vejo os meus netos, a minha neta vai fazer 3 anos, eu olho para ela e falo, meu Deus, ela faz coisa, entende coisa, fala coisa, já que eu com 3 anos, eu com 50 anos bobo. Impressionante. A minha neta de 15 anos conversa comigo no grau igual. Não é mais uma bocó. E ela também não é mais de infância, já está na adolescência. Mas a infância, aqui até os 7 anos, estava muito ligada ao plano espiritual. Acho que isso já vai descendo. Porque só há necessidade dessa obtusidade para que nós tenhamos mais carinho com as crianças que às vezes a gente aqui não tem. Então, é necessário ainda no planeta ter uma infância mais longa. Por isso que é importante deixar a criança ser criança. Por isso que tem os avós. Eu deixo ser criança. Mas você não era assim comigo, pai, porque você era filho. Agora ele está em outro lugar, ele é neto. Não dá nada. Eles estão no grau superior ao seu. Eles fazem o que eles querem. Pai, você não tem jeito. Minha mulher é a mesma coisa. Então, nem ligam mais. Né? É isso. E ele fala aqui também, o estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada mundo? Não. Cada lei do progresso. Né? Não é igual. Haverá mundos em que o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório pelo espírito? Sim. O mundo celeste é assim. No celeste e no puro. Precisa mais do envoltório, né? A gente já falou isso aqui. A mesma coisa do perispírito, não é da mesma substância em todos os mundos, né? Então é isso. Vai dar tempo de eu ler aqui no finalzinho. E a gente queria passar, não li todas as questões, né? Mas vale a pena ler em casa, tá? De 172 até a 188. Mas é para você ter ideia de que a gente tem vários planetas aí, e os corpos, a moral, a encarnação são diferentes, né? O que a gente viu aqui, e muitas semelhanças também. Então eu quero ler para vocês aqui, para terminar o nosso estudo da tarde de hoje, um texto que é da Joana de Ângeles, do livro Desperta e Seja Feliz. Antes de mergulhar no corpo de carne para uma nova encarnação, você fez alguns pedidos. Rogou aos benfeitores do seu destino as oportunidades de crescimento mediante a redenção pessoal. Após meditação necessária e aconselhamento valoroso, reconheceu as suas principais deficiências, entendendo a necessidade de programas iluminativos na nova prova terrena. Por mais que você possa se surpreender agora, naqueles momentos preparatórios, suplicou pela presença da aflição, vez que outra, da enfermidade, periodicamente, dos testemunhos morais frequentes, para que a sua consciência lembrasse de quanto é frágil a vida física. Você está mergulhado num mundo que busca prazer a todo custo e que tem medo da dor. Porém, naqueles momentos que antecederam a sua vinda, você entendia o quanto a dor é professora, eficiente e necessária. Em alguns momentos, inclusive, enquanto tudo buscava planejar, os seus mentores chegaram a aconselhar que dispensasse algumas cargas que poderiam ser difíceis demais. No entanto, você, cheio de boa vontade, de coragem exemplar, antevendo o futuro feliz que o aguardaria após a vitória, se manteve firme nas propostas iniciais de se redimir em muitas coisas. Assim você foi devidamente preparado. Teve a contribuição de espíritos novos que lhe trouxeram palavras de incentivo e lhe ofereceriam ajuda a qualquer momento durante a vida na Terra.
Alguns deles se propuseram a vir como pais, outros como amigos, companheiros de lutas. Alguns permaneceram na paz espiritual para a inspiração de bons pensamentos, consolo em instantes graves, nunca o deixando sozinho. Então você mergulhou na névoa carnal, entre alegrias e promessas, como um grande candidato ao triunfo. E aqui está você, instalado na escola terrestre, enfrentando os 1000 desafios que sabia e iria encontrar. Então, como se diz, no olho do furacão, tendo que lidar com inúmeras questões da vida, da sua e dos seus, pois outras tantas dificuldades estão na vida de relação dos que estão à sua volta. Pois bem, tudo faz parte do que foi anteriormente traçado. Aí estão todas as matérias das variadas provas da escola terrena. Respire fundo e não reclame de forma alguma. Siga adiante, recordando que tudo faz parte do planejamento prévio que fez e que você tem todas as condições de sair vitorioso. Lembre de quantos participaram dessa sua investida de luz, dos que planejaram por você e dos que estão aqui ao seu lado, contribuindo para que tudo dê certo. Não deixe de contar com os amigos espirituais, sempre dispostos a auxiliar com conselhos, consolo, ou até mesmo para secar suas lágrimas nos instantes mais graves. Pela meditação, pela oração e pelo estudo, conecte-se a eles, sintonize com a lucidez dos dias que antecederam a sua vida neste planeta. Retome a coragem, retome a força de vontade, por mais machucado que esteja. Feridas e arranhões se curam com o tempo e passam a ter traços luminosos em nossa história imortal. Boa tarde. Bom estar com vocês. Só temos a agradecer, por tanto que o nosso irmão Marcos nos trouxe nesta tarde, Sempre importante termos esses princípios norteando a nossa caminhada comum, para que a gente possa ter cada vez mais entendimento, amor, caridade uns aos outros. Então, só temos que agradecer ao nosso irmão por esta tarde. Eu que agradeço. Possamos, então, agradecer por este momento, agradecer ao nosso mestre amoroso por tantas bênçãos derramadas a todos nós, nos guiando, nos inundando com o seu amor divino. Agradecemos aos nossos irmãos franciscanos, a este abraço fraterno sempre aos nossos corações, nos impulsionando para que façamos o bem, para que semeemos caridade na nossa caminhada, para que busquemos amar os nossos semelhantes, para nos transformarmos interiormente. E neste momento, aproveitando os nossos pensamentos elevados ao alto, possamos relaxar os nossos corpos, possamos unir as nossas mentes a estes benfeitores amorosos citados pelo nosso irmão Marcos, esses médicos do espaço, que possam nos envolver neste momento. Um pouquinho que seja, nesse instante aqui na casa de Francisco de Sales.
colocamos o que há de melhor em nós. Que possam derramar sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Este amparo espiritual, alcançando os nossos chakras, alcançando cada um de nós por dentro. Trazendo a renovação de que tanto necessitamos. Que saiamos sempre fortalecidos a seguirmos o caminho e da fraternidade. Com Jesus, sempre, paz e bem a todos nós. Que estas vibrações alcancem a todos os nossos irmãos de caminho. Envolvam o lar de